sou o professor Walter Zotto de Andrade e hoje nós vamos estudar um pouquinho a orientação argumentativa das sequências descritivas em resumos de artigos acadêmicos. Acompanhem lá. O problema dessa pesquisa é o seguinte: como se manifesta a orientação argumentativa das sequências descritivas em resumos de artigos acadêmicos. Para tanto, eu selecionei duas revistas da área de letras, quais sejam revista da ANPOL e revista Signum. Vou me fundamentar em um autor chamado Jean-Michel Adam, numa publicação de 2011. Podemos chamá-lo daqui para frente Adam 2011. A minha pesquisa é de caráter descritivo, de base interpretativa e é bibliográfica. As seções do artigo são as seguintes. A primeira é a fundamentação teórica a respeito das sequências textuais. Nós vamos estudar o que são essas sequências textuais. Depois eu vou elencar as sequências textuais nos resumos selecionados. Posteriormente vou fazer a reflexão de como essas sequências descritivas operam no sentido argumentativo do texto. Para Adam, as sequências textuais são as seguintes. São 5 sequências textuais. A primeira, descritiva, pode ser narrativa, pode ser argumentativa e pode ser explicativa e dialogal. O que são essas sequências descritivas? São caracterizadas da seguinte maneira: uma rede relacional hierárquica constituída por segmentos textuais, ou seja, por partes do texto que se ligam entre si e que estão relacionadas ao todo que compõe o texto. Elas também são entidades, ele usa esse termo, relativamente autônomas, dotadas de uma organização interna própria, baseada em uma relação de dependência, independência, com um conjunto mais amplo do qual fazem parte. Bem, para Adam, as sequências textuais descritivas apresentam ou estão relacionadas com o posicionamento do autor, revelam o posicionamento do enunciador, sua subjetividade e, consequentemente, a visada do discurso, ou seja, o que eu quero, o que o enunciador quer quando descreve. As operações descritivas se organizam da seguinte maneira, segundo Adam 2011. Existem 4 operações envolvidas aqui: operações de tematização, operações de aspectualização, operações de relação e operações de expansão por subtematização. Vou exemplificar rapidamente cada uma. Quanto às operações de tematização, nós podemos dizer que existe a pré-tematização ou ancoragem. Como que é isso aí? Denominação imediata do objeto que inicia um período descritivo, certo? Então, por exemplo, Luiz Antônio Marcuschi foi um importante linguista brasileiro. Então, o objeto, eu denomino imediatamente Luiz Antônio Marcuschi, que já está no início dessa sequência descritiva. Pode ser também a pós-tematização ou ancoragem diferida. Por exemplo, denominação do objeto se dá no curso ou no final da sequência descritiva. Por exemplo, um dos mais importantes linguistas brasileiros foi Luiz Antônio Marcuschi. A terceira operação que envolve a tematização é a retematização ou reformulação. É uma nova denominação do objeto que é redefinido. Claro, implica então a existência de uma primeira nomeação do objeto de discurso. Por exemplo, você pode me descrever esse Yankee, esse exemplo do livro do Adam? Pelo que eu me lembro, trata-se de um tipo, já retematizou, bastante grande, de cabelos ruivos.
veste-se de forma chamativa e fuma charutos grandes, resumindo, o americano típico, quer dizer, uma outra tematização. Isso que é retematizar. Há também operações de aspectualização, que se baseiam nas tematizações. Há duas grandes operações nesse sentido. A primeira é a fragmentação ou partição, que envolve a seleção de partes do objeto descrito para descrevê-lo de forma mais específica. Exemplo: silhueta esbelta, rosto fino, olhos grandes e linda boca. Sabine Azema tem uma graça infinita. Há também a operação de qualificação, como você também já leu nesse artigo aí, ou atribuição de propriedades. São evidenciadas propriedades do todo e ou das partes selecionadas na fragmentação. Então, claro, uma está ligada à outra. Então, agora no caso é silhueta esbelta, pegando aqui o mesmo exemplo, mas um foco diferente. Rosto fino, olhos grandes e linda boca. Sabine Azema tem uma graça infinita, certo? Que mais? Depois existem as operações de relação, como por exemplo, a relação de contiguidade. O objeto de discurso situa-se de modo temporal ou de modo espacial. Faço menções ao espaço e ao tempo do meu objeto de discurso, onde ele está inserido lá, certo? Então, por exemplo, no texto, relações que podem exemplificar isso, temporais, por exemplo, podem estar no próprio texto ou anterior ou posteriormente. Atualmente, Mário é professor. Então, esse atualmente é uma relação temporal que faz parte da descrição de Mário. Ou, Mário é professor no Colégio Santa Maria. Ou seja, eu vou agora dar uma informação a respeito do espaço que contribui para a descrição de Mário. Nas histórias em quadrinhos, essa operação pode ser representada pelo próprio cenário, né? Eu tenho informações sobre o cenário no aspecto não verbal do texto, certo? Não precisa ser só em palavras, não. Eu posso apresentar o tempo, eu posso apresentar o espaço no cenário ali. Bem, existem também as operações de relação, que envolve o seguinte: relação de analogia. Nesse caso, a comparação é a metáfora, descrevem o objeto. Então, esses recursos permitem a descrição do todo em partes, colocando-as em relação com outros objetos. Isso é importante, essa palavra relação, para a gente definir a relação de analogia, certo? Também é uma operação que se apoia naquela no início, lá na operação de tematização. Exemplo: esse lugar é belo como o mar, ou seja, estou relacionando a beleza do lugar à beleza do mar. Márcio, apesar de adulto, comporta-se como um adolescente. Estou fazendo relações, estou fazendo comparações. Ou uma metáfora: Maria é uma flor. Posso dizer Maria é suave, Maria é dedicada, por exemplo. Ou delicada, quero dizer que ela é delicada, eu digo Maria é uma flor. Okay? Que seria uma metáfora. Existem também operações de expansão por subtematizações, que são nada mais quando a gente repete qualquer uma dessas operações que eu acabei de citar. Quando eu as repito, eu tenho a subtematização, tá? O que torna, claro, as descrições potencialmente infinitas, como diz o autor, uma vez que pode ocorrer de maneira sucessiva. Então, cada vez que eu adiciono qualquer operação a uma operação anterior, eu subtematizo, certo? Bem, eu vou ler rapidamente só o trechinho que me interessa em razão do tempo. Você vai ler o resumo todo e eu vou focar exatamente naquilo que eu desejo que fique aqui dessa discussão, certo? No texto 1, que
tem lá no artigo diz o seguinte: o desafio enfrentado por Guimarães Rosa em Grande Sertão foi transferido para a narrativa longa os recursos de linguagem que havia experimentado com êxito em textos mais curtos, né? Depois ele vai descrevendo e vai dizer assim: os efeitos de deslocamento que, ao invés de obscurecerem o texto, dão-lhe o ritmo necessário para alcançar logo o êxito de obra rara. Tá? Depois, bem, então aqui vocês têm lá no artigo exatamente mencionado, destacada essa sequência textual descritiva, e depois vocês vão encontrar um outro texto, né, que vai aparecer a seguinte sequência descritiva: a prova do Enem como um gênero textual da avaliação, visto não apenas como uma construção estrutural codificada por elementos da língua, com o mero propósito de avaliação de competências leitoras e produtoras de texto, apreensíveis das respostas dadas às questões, mas como uma relação, é assim que ele vê, dos múltiplos aspectos que envolvem a ação de linguagem de um agente que se dá sob a forma de um texto. Há uma outra sequência descritiva também, que ele vai dizer o seguinte: operações de linguagem que em grande número permeiam a prova e configuram o gênero, certo? Bem, o que a gente tem que prestar atenção aqui? As sequências descritivas mencionadas, certo? Funcionam como dados, né, como premissas, fatos também, né, e como apoio à tese dos pesquisadores. É o que acontece, por exemplo, no texto 1. O autor se apoia nos efeitos de deslocamento da obra de Graciliano Ramos para sustentar sua afirmação de que Grande Sertão Veredas é uma obra rara. No texto 2, as autoras, apoiadas nas operações de linguagem que destacaram no estudo sobre a prova do Enem, concluem que se trata de um gênero que traz ações de linguagem de um agente, que se dá sob a forma de um texto, o que o torna mais significativo do que um simples instrumento de avaliação. Tais reflexões nos permitem fazer algumas generalizações em relação à funcionalidade das sequências textuais, desses trechinhos do texto que são descritivos, para onde que ele vai, qual é a orientação argumentativa dessas sequências aí. Então elas têm, né, a funcionalidade das sequências textuais descritivas no gênero resumo acadêmico aqui apresentadas parecem ter papel fundamental na apresentação inicial da investigação, uma vez que conduzem o leitor à aceitação da linha de raciocínio empreendida pelo pesquisador a respeito de sua pesquisa. Então, o que seria essa orientação argumentativa? Seria esse elemento, essa direção, esse percurso que o autor utiliza, ou seja, quando ele descreve o objeto do seu discurso, ele tem um objetivo, ele quer que essa descrição o apoie na sua argumentação, ele quer defender ideias a partir, ele quer as sequências descritivas auxiliam o autor na apresentação das ideias e na defesa que ele vai fazer no resumo do artigo acadêmico, certo? Na sua investigação, vamos dizer assim, certo? Então isso é importante. Agora eu vou pedir para você ler novamente o artigo, certo? Com calma, com mais calma. Sugiro que seja o seguinte caminho: primeiro leia o artigo, depois venha aqui nessa discussão, nessa apresentação, depois releia. Acho que esses passos são importantes para você aprender e para você poder responder perguntas sobre isso. Então basicamente é isso. Eu quis mostrar que as sequências descritivas têm um papel importante na argumentação do autor, certo? Bons estudos para você. Se você tiver dúvida, volta esse vídeo, mas mais ainda, leia mais vezes o artigo para que você possa compreender a mensagem dessa investigação, os resultados dessa investigação e possa responder as perguntas que foram registradas para você. Combinado? Um abraço para todo mundo.